E agora eu vou conversar com Carolina Lessa. A Carolina é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar das condições climáticas para a próxima safra, a 25-26, que daqui a pouquinho já começa a bater a porta. Carolina Lessa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso. Carolina, a gente está vivendo uma série de incertezas agora para essa próxima safra 25-26. São os problemas geopolíticos, as guerras, principalmente numa região em que o Brasil ele depende muito daquela região quando se fala em fertilizante, petróleo, uma série de coisas. Nós temos também o problema climatológico, problema de desmatamento, enfim, nós temos aí uma série de observações que, de maneira geral, vamos dizer, são contra principalmente o agronegócio. Mas as condições climáticas é um baita de um problema que interfere demais, principalmente a gente sabendo que a agricultura, o agronegócio, é uma atividade que não tem teto, é a céu aberto. E nós dependemos, como diz no linguajar muito popular, nós dependemos de São Pedro, né? Exatamente. A gente fala que nada em excesso é bom. Nem a falta de chuva, nem o excesso, né? A gente, com estudos analíticos dentro da Pátria, a gente chegou a algumas conclusões, alguns estudos mais aprofundados do que a gente pode, de fato, esperar dessas condições climáticas, né? A gente vê, nesse momento, os oceanos dentro de uma neutralidade, principalmente o Nino 3.4, que é aquela região onde a gente foca ali em fenômenos climáticos como Laninha e El Ninho, bem conhecidos no agro, né? E até o momento a gente não vê impactos muito significativos que venham a trazer quebras de produtividade na safra 25-26, a gente vê alguns prognósticos de longo prazo ali entre outubro e novembro, mostrando algumas chuvas acima da média na faixa central brasileira, passando ali por Minas, Goiás, Mato Grosso, alguma parte ali do sul do Tocantins, então mais ao centro-norte mesmo do nosso país, e isso vem atrelado ao estudo que a gente fez, onde o final do ano de 2025 começa a passar dessa neutralidade para um esfriamento dos oceanos, que a gente começa a caracterizar uma possibilidade de um Laninha. Então a gente tem esses indicativos, ainda é muito cedo para a gente confirmar se de fato isso vai vir a acontecer ou não, mas é uma semelhança que a gente conseguiu estabelecer entre os modelos que a gente viu em 2017 e a gente começa a observar ele agora em 2025. Essa semelhança ela começou a vir a acontecer, vista então das semelhanças de 2016 com 2024, nosso ano passado, que de fato caracterizou uma semelhança muito aparente. Então a gente espera que o próximo ano, no caso 25, que a gente está hoje, seja semelhante também a 2017 e uma possibilidade maior desse Laninha acontecer no final do ano. Isso para os produtores é um ponto positivo, né? Porque, querendo ou não, a gente vê que boa parte dos estados produtores do Brasil tem uma necessidade um pouquinho de chuvas a mais, principalmente a gente viu isso acontecendo no final do ano passado, faltou chuva, né? Até no início também do plantio do milho segunda safra, a gente sentiu um pouco de dificuldade, as chuvas vieram a acontecer lá em meados de abril, e aí sim que o desenvolvimento deslanchou, né, das lavouras, e a gente começou a ver, de fato, a produtividade sendo estabelecida de maneira favorável. Mas eu acho que dentro de tudo isso aí, é claro que é válido, todos os estudos são válidos e a gente trabalha em cima daquilo do que a pesquisa fornece para a gente. Mas o que a gente observa também é que, de maneira geral, o planeta está passando, e nós comentamos isso agora há pouco aqui no nosso programa, uma informação que está rodando o mundo aí, é que realmente a situação é uma situação muito crítica em relação ao meio ambiente. A gente observa que uma boa parte do Cerrado, a própria Amazônia, que é fundamental através daqueles rios voadores que irrigam, vamos dizer assim, a nossa região centro-oeste, a região sudeste, a região sul. A gente está vendo aí catástrofes em cima de catástrofes
aqui no Brasil mesmo, a região sul, o Rio, principalmente o Rio Grande do Sul, um grande produtor, está tendo um problema muito sério. Quer dizer, então isso daí poderá pesar. Agora, dentro dos estudos que a própria Pátria fez, baseado em outros estudos também, parece que a coisa não vai ser das piores, né? Exatamente. A gente tenta olhar sempre para o lado mais otimista do mercado. Mais otimista, claro. Né? Porque, querendo ou não, o que o produtor espera é que a produtividade dele seja maior, que a lucratividade dele seja maior, mesmo que a gente esteja vendo os engasgos só aumentando, custos maiores, condições geopolíticas, como você mesmo trouxe, das guerras, complicando as questões logísticas, de chegadas de insumos. Então, tudo isso, querendo ou não, traz alguns impactos aí. Inseguranças, né? Inseguranças, exatamente. Mas, de fato, os nossos estudos mostram aí que tem possibilidades de uma boa safra 25-26. A gente olha mais em questão de preocupações, olhando um pouquinho para os Estados Unidos. A gente teve as condições de lavouras atualizadas ontem, né? Então, as condições do milho estão muito favoráveis. Da soja se manteve já em 4 semanas em 66% de boas a excelentes, o que traz aí uma reflexão de que, de fato, a nossa soja também brasileira passa a se tornar levemente mais competitiva, apesar de a gente estar tendo um início de semana aí de uma queda mais atrelada também a essas questões geopolíticas aí, tarifações do Trump e todo esse cenário que a gente vê de forma mais complexa atuando durante essa semana. Você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma informação mais a miúde, uma coisa mais profunda, procure o pessoal da Pátria, fala lá com a Carolina. Além da Carolina, tem outros analistas lá de mercado também que podem te ajudar muito. A realidade é uma só. Nós não podemos errar. E se errar, tem que errar muito pouco, porque todo mundo sabe que os custos de produção, eles estão altos e a margem cada vez mais apertada. Então, o mínimo erro já é suficiente para dar uma desestabilizada. Fala com o pessoal da Pátria, eles têm além uma série de acessos a mercados nacionais, a números internacionais, enfim, tudo isso pode ajudar, né, Carolina? Exatamente, a gente está à disposição para auxiliar vocês da melhor forma possível. Carolina, mais uma vez, muito obrigado mesmo, é um tema muito bom, é um tema muito interessante e eu te espero trazê-lo mais vezes aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o programa com a seguinte frase: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.